Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A sua presença já pode ser sentida aqui nessa noite. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Enquanto você procura, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade que me dá de estar aqui presente, podendo trazer uma palavra para a igreja nessa noite. Agradecer também ao pastor Alailson que me deu a oportunidade. Quero agradecer ao pastor Lierbert e a todos os pastores que aqui estão. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22. Todos encontraram? Eu vou ler, eu peço que os irmãos apenas me acompanhem. Está escrito assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, os que são salvos são poucos? Respondeu-lhes: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se tivesse levantado e, fechando a porta, e vós do lado de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos contigo, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós excluídos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Podeis tomar assento? Glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero ser fiel ao meu esboço para poder entregar toda a mensagem que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Ao longo dos meses, o Espírito Santo já vem trabalhando nesse texto comigo já há vários meses, e eu meditei um pouco e quero trazer algo ao coração da igreja nessa noite. Falar sobre Jesus, muitas das vezes, se torna desafiador, porque quando nós nos deparamos com o evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, nós nos deparamos com um evangelho que tem sido deturpado, que tem sido adulterado por muitas teologias que têm sido disseminadas na igreja atual. Não é comum de você ver muitas igrejas hoje aderirem à teologia coach, aderirem a teologias que são focadas na hipergraça, que são teologias focadas no evangelho triunfalista e financeiro. Essas igrejas, costumeiramente, elas lotam com muita facilidade por conta de um evangelho light que está sendo pregado. No Brasil hoje, inúmeras igrejas aderem a essa teologia e a gente não precisa ficar muito preocupado de procurar qual tipo de igreja se enquadra nisso, que se você parar para pensar um pouco, você vai ver que muitas igrejas hoje que cresceram, que surgiram nos últimos anos, elas fazem parte desse tipo de teologia, não vai ser difícil para você enumerar alguma delas. E muitos são adeptos desse tipo de ideia, se baseiam em outras características que estão sendo pregadas por esse evangelho, começam a deixar de lado a unção para poder se aperfeiçoar na técnica. Igrejas que hoje, ao invés de poder dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas isso que tenho eu te dou, elas estão olhando e estão dizendo, agora eu tenho prata e tenho ouro. E, consequentemente, esse tipo de igreja dificilmente vai poder dizer, o que eu tenho, isso te dou, levanta e anda. Porque é um tipo de evangelho que tem sido pregado de uma maneira triunfalista, de uma maneira que você tem que vencer, que se Deus é Deus na sua vida, você não pode passar por doença, você não pode passar por dificuldade. Se você está num aperto financeiro, é porque você está em pecado. E esse tipo de teologia tem sido disseminada na igreja e tem acabado com muitas igrejas, com muitas pessoas que entraram para o seio da igreja à procura de consertar a própria vida e se deparam com esse tipo de ensinamento. Muitos hoje pegam textos isolados da Bíblia como se fosse um amuleto da sorte. Pregar sobre vitória de um povo israelita, pregar sobre a libertação do povo de Israel
de Faraó, do cativeiro babilônico, por si só, não constitui o Evangelho de Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia e começo a pensar sobre o que é o Evangelho, eu vejo que o Evangelho tem cruz, eu vejo que o Evangelho tem sangue derramado, eu vejo que o Evangelho tem ressurreição. E esse é um tipo de assunto que não tem sido mais pregado em muitas igrejas nos dias de hoje. É comum observarmos que essas igrejas, elas começam a pregar que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente a ponto de anular a minha responsabilidade de ter um sacrifício. Falar sobre Jesus nos dias de hoje se torna um desafio. Até que você falar do que Jesus fez, não é tão difícil, não é tão desafiador. Porque o que Jesus fez é uma coisa muito clara, muito nítida. É só você abrir a Bíblia nos evangelhos, você vai ver Jesus pregando na casa, você vai ver Jesus pregando em sinagoga, você vai ver que Jesus pregou até dentro do barco. Quando ele entra no barco, se afasta um pouco da praia, para que a multidão não aperte ele, e ele começa a ensinar. Mas você vai ver que Jesus transformou água em vinho. Você vai ver que Jesus ressuscitava os mortos. Jesus curava os enfermos. Jesus expulsava os demônios. Paralítico andava. Mudo falava. Surdo escutava. Cego começava a ver. Falar sobre isso é maravilhoso. Por quê? Porque exalta o poder que Cristo tem de mudar todas as coisas ao redor. Exalta o poder que Cristo tem controle até sobre a natureza. Quem não se lembra de quando Jesus, de dentro do barco, ordena que o vento cesse e que o mar se acalme. Jesus mostrando que ele tem poder sobre a natureza, mostrando que ele tem poder sobre doença, sobre enfermidade, sobre a morte. Para você que está aqui nessa noite, deixa eu te dar uma injeção de ânimo. Não tem dificuldade na tua vida que Jesus não pode resolver. Não tem doença na sua família que ele não tenha cura. Não tem morte na sua família que ele não pode ressuscitar. Não tem enfermidade, não tem demônio que fique no corpo quando Jesus ordena para ele sair. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Falar sobre o que Jesus fez é maravilhoso. A igreja fica empolgada quando a gente fala, Jesus cura. A igreja, glória a Deus, Jesus cura. Quando a gente fala, Jesus liberta, a igreja, glória a Deus, Jesus liberta. Mas quando eu vou para a Bíblia, para poder falar o que Jesus faz, é muito bacana. Mas agora quando eu falo o que Jesus falava, aí o assunto já fica mais complexo. Aí eu começo a entrar no campo onde muitas pessoas começam a fugir. Porque quando eu começo a pregar aquilo que Jesus falava, as coisas já começam a ter uma conotação diferente. Falar sobre o que Jesus falava é muito desafiador nos dias de hoje. Porque, primeiro, para falar o que Jesus falava, eu tenho que pelo menos tentar viver como Jesus vivia. Para falar como Jesus falava, em segundo lugar, eu tenho que pelo menos, Wagner, tentar parecer com Jesus. Para falar o que Jesus falava, em terceiro, eu tenho que pelo menos tentar fazer o que Jesus fazia. Então nós nos deparamos hoje, na igreja atual, com uma falta de identidade cristã. Identidade cristã é a identidade de Cristo em nós. Quando eu vou para a Bíblia, eu me lembro de um rei chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, esse texto se encontra no livro de Juízes. Ele prendia os reis inimigos e cortava o polegar da mão e o polegar dos pés. Dessa maneira, ele impedia com que os seus inimigos conseguissem segurar as suas espadas e ficassem em pé com o dedão do pé, que é o que dá suporte para o seu corpo. E então ele vencia todas as guerras e tinha todos os reis vivos, porém escravos. E é isso que o diabo tem tentado fazer com a igreja nos dias de hoje. Tem tentado arrancar a nossa identidade cristã. Identidade, dedo polegar, dedo da identidade, é a identidade de Cristo. É você colocar o dedo e a pessoa ver não a sua identidade, mas ver Deus naquilo que você está fazendo. Nos dias de hoje isso está escasso, porque quando você olha para uma pessoa do seu lado, você não consegue ver Cristo nela. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola e, pasmem, na sua família. Como que está a tua identidade cristã? Será que as pessoas olham para você e conseguem enxergar Cristo naquilo que você faz? Isso está escasso nos dias de hoje. E Lucas 13, 22 vai tratar de um ensinamento de Jesus, já que Jesus fala de ensino. Eu quero entrar no ensino de Jesus. Por quê? Jesus está ensinando acerca da porta estreita. Repita comigo, porta estreita. Nesse texto nós vamos encontrar pelo menos 3 portas que Jesus trabalha. A primeira porta, a porta estreita.
O texto começa com alguém perguntando para Jesus: Jesus, são poucos os que se salvam? E Jesus vai olhar para ele e vai dar uma resposta, mas não da pergunta que ele faz. Jesus, ele entra no assunto falando sobre a qualidade, sobre o diferencial daquele salvo. Jesus vai responder a pergunta dele no final do texto, mas Jesus vai dizer o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus, ele responde sobre a qualidade do camarada, ele é esforçado. Então a primeira coisa que você precisa entender: a porta que Jesus está falando, ela é estreita, e para você passar, você precisa se esforçar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque para passar pela porta é necessário fazer esforço, porque a porta ela é pequena, a porta ela é apertada. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 24, Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vamos ficar apenas com a primeira parte. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Deixa eu explicar para vocês esse contexto. Nos tempos de Jesus, todas as cidades, elas eram cercadas. Ela não é como a cidade hoje, que tem uma BR, uma GO que passa por ela. Ela era cercada e ela tinha um portão enorme, por onde as pessoas entravam pela cidade e saíam da cidade. Esse portão, quando o dia escurecia, ele era fechado. Ficava somente uma portinha aberta para as pessoas que chegassem durante a noite. Essa portinha é o chamado fundo da agulha. E por que Jesus está falando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque quando os viajantes chegavam nas cidades, na parte da noite, eles queriam que o portão todo fosse aberto, para eles entrar com suas bagagens, entrar com todas as suas riquezas. E os soldados, os guardas da cidade não abriam, porque temiam que o portão aberto pudesse ser uma emboscada, e todos aqueles cidadãos viessem a morrer por conta de um vacilo. Então o portão ele era fechado, ficava aberto apenas aquela portinha. A pessoa chegava de madrugada, batia na portinha e falava que queria entrar. Abria para ele entrar, mas a riqueza dele, a bagagem dele tinha que ficar para fora. E muitos preferiam ficar do lado de fora do que entrar, porque não queria deixar de fora todas as suas bagagens. Mas Jesus está dizendo: é mais fácil um camelo cheio com todas essas bagagens passar por essa porta do que um rico entrar no reino dos céus. Porque Jesus está falando que para poder entrar por essa porta você vai ter que fazer esforço. Sem esforço você não consegue entrar. Olha só o que Jesus vai dizer: pois vos digo, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por que eles não vão conseguir? Porque não quer fazer esforço. Você sabe qual é o esforço que você tem que fazer para passar pela porta? Renúncia. Sem renúncia é impossível você passar pela porta estreita. Ou abandona tudo que você tem na entrada da porta e passa, ou fica para trás com tudo que você tem. É isso que Jesus está querendo dizer. Para passar pela porta é necessário você renunciar ao pecado, é necessário você renunciar a si mesmo, é necessário você renunciar à sua própria vontade, é necessário você abrir mão de tudo aquilo que te prende para fora da cidade, para poder entrar. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você quer ser salvo, você vai ter que abrir mão da sua vontade. Você quer ser salvo, você vai ter que abrir mão do seu desejo pecaminoso. Você quer ser salvo, você vai ter que abrir mão de certas coisas para poder se dedicar a Deus. Porque se você não se esforçar para poder passar pela porta, você fica do lado de fora. Mateus 7, capítulo de número 13, Jesus ensina: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Nesse texto de Mateus 7, versículo 13, Jesus ensina porta estreita, mas ele ensina caminho estreito. E nos dias de hoje nós vamos encontrar muitas teologias, muitas igrejas que procuram alargar o caminho para você passar. Eu posso até brincar com você e tentar alargar o caminho para você e dizer: vem do jeito que você está, vem e continua como você está. Mas quando você chegar na porta, a porta vai ser estreita. Não adianta nada você caminhar por um caminho largo, achando que no final você vai ser salvo. O caminho é estreito. Se você caminha no caminho largo, eu tenho algo muito triste para te dizer: na hora que chegar na porta, você não entra. E muitas igrejas têm aberto o caminho para você passar. Julga que
O sacrifício de Cristo ele é suficiente. E você não tem que abrir mão de nada. Certa vez um amigo postou no WhatsApp após o carnaval assim: se no carnaval você bebeu, você fumou, você fez tudo de errado, e agora você quer tomar a ceia, pode tomar. Não importa o que você fez, importa o sacrifício que Deus fez, você não precisa se sacrificar mais. E muitas pessoas estão seguindo por esse caminho. Alguém disse que o estilo de vida cristão deveria constranger o próximo, a tal ponto de o seu próximo olhar para você e querer ser cristão como você. Mas quando ele se depara com uma igreja da modernidade, ele olha para a igreja da modernidade, ele vê as práticas que aquelas pessoas têm e ele entende: aquele povo está querendo ser como eu, o que eu vou fazer lá dentro? Não tem mais identidade, não tem mais um diferencial, não tem nada em nós que está atraindo mais as pessoas para o caminho de Deus, porque o caminho está largo. Caminho largo não produz salvação. Cuidado, quando você chegar na porta, se você estiver no caminho largo, a porta ela é estreita. Aceitar Jesus como Salvador é você passar por essa porta. Na hora do apelo, se você levanta a mão e decide reconhecer Jesus como seu Salvador, a igreja ora por você, você vem à frente, aceita Jesus, amém, é o caminho da salvação. Mas caminhar pelo caminho estreito significa renúncia, significa abrir mão do pecado, significa santidade, significa andar pelo caminho estreito. A segunda porta que nós vamos encontrar nesse texto é a porta da casa, da família. Perceba, por favor, quando o dono da casa tivesse levantado e fechando a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vós sois. A segunda porta é a porta da igreja, é a porta da família. A porta da família está aberta. Essa família, ela tem um pai, que é Deus, e ele está sentado, mas em breve ele vai se levantar e vai fechar a porta. O pai está sentado, a porta está aberta, você vai lá para fora, você volta, você reconcilia, você desvia, você reconcilia, você desvia, você reconcilia, você desvia, e o pai está vendo essa brincadeira. Você fica com o pé na igreja, com o pé no mundo, e o pai está sentado. Mas vai chegar um dia que ele vai se levantar e a porta vai ser fechada. E quando essa porta fechar, do lado de fora eu vou começar a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele vai responder: eu não sei de onde vós sois. E então muitos vão começar a dizer: nós comíamos e bebíamos na tua presença. Você pensa que o fato de você tomar ceia vai te gerar salvação? Você pensa que o simples fato de vir na igreja para poder comer do pão, tomar do suco, é fato para dizer que você é salvo? Nós comíamos e bebíamos na tua presença, mas está do lado de fora. E ensinavas nas nossas ruas. Você acha que ouvir pregação é sinônimo de que você vai ser salvo? Você acha que simples fato de você estar aqui ouvindo os pastores pregar, me ouvindo pregar, é suficiente para que quando chegar o dia, você passar pela porta? Eu tenho algo para te dizer, não é suficiente não. Porque salvação é mudança de vida, é mudança de caráter, é arrependimento. Muita gente na igreja vai ficar de fora, porque está brincando com Deus. Muita gente na igreja naquele grande dia, olha só o que a Bíblia vai dizer: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, nós pregávamos em teu nome, nós expulsávamos demônio em teu nome, mas está do lado de fora, porque não teve arrependimento, porque não teve presença, não teve mudança de caráter. Nessa noite Deus me trouxe aqui para te alertar: é necessário haver uma pureza interna. Você precisa se arrepender do teu pecado, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque senão Ele fecha a porta e você fica do lado de fora. Tiago vai dizer em sua carta: não seja apenas ouvintes da palavra,
mas seja praticante da palavra. E muitos de nós estamos apenas ouvindo a palavra. Por quê? Porque nós não queremos praticar. Nós não queremos praticar a palavra. E naquele grande dia ficará de fora aqueles que não praticam a palavra, porque quem não pratica a palavra pratica a iniquidade. Tiago vai dizer: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. E você está pecando conscientemente, porque você sabe que a vida que você leva vai contra a Bíblia, vai contra os princípios da palavra. E eu tenho algo para te dizer: a porta vai fechar. Naquele grande dia, Deus vai vir, vai arrebatar a igreja, a porta vai ser fechada, e você vai ficar e vai procurar: cadê o pastor Alailson para pregar para mim? Cadê o pastor Wellington para orar para mim? Cadê o Rafael? Cadê o Villion? E não vai encontrar. Por quê? Porque a igreja vai estar no céu. A igreja vai estar no céu, e você vai ficar do lado de fora preocupado: Senhor, Senhor, abre a porta para mim. E Ele vai dizer: eu não sei quem é você. Somos cristãos, e nós não podemos ser cristãos apenas porque a gente toma da ceia e apenas porque a gente ouve a palavra, mas porque a gente pratica a palavra. A terceira porta que está presente no texto é a porta do inferno. Mas Ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vós excluídos. Perceba, por favor, ali está falando do inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes. Mas de lá do inferno o texto está falando: quando ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no lugar de descanso. E eu te pergunto: tem alguma coisa mais frustrante do que olhar o que você poderia ser e não ser? Porque do inferno, o ímpio está olhando para o céu e está vendo aqueles que foram salvos, e ele está reconhecendo: eu poderia ter sido salvo, mas não fui. Perceba, por favor, a parábola do rico e o Lázaro. Quando os dois morrem, que Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Do inferno ele levanta os olhos e ele grita: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua. Ele está olhando para o céu, está reconhecendo quem está no céu, mas quem está no céu não reconhece quem está no inferno, porque Deus não vai te dar o desprazer de lá do céu, aonde você está, no descanso, olhar para a terra e ver seu pai que não aceitou Jesus, e ver sua mãe que não aceitou Jesus, e ver teu filho que não aceitou Jesus. Mas quem está no inferno vai erguer os olhos e vai dizer: Pai, refresca a minha língua. Mãe, me ajuda, me socorre. Mas não vai ter como, porque não pode sair daqui para ir para lá, nem de lá para vir para cá. Deus tem salvação para você e para a sua família. Não queira ver a tua família indo para o inferno. Quem está no inferno vai olhar e vai ver aqueles que foram salvos, e não vai poder chegar lá, vai chorar, vai clamar, vai conseguir ver. Por quê? Porque a porta está aberta. Nessa noite Deus quer que você entenda: é necessário haver um conserto e mudar a direção da tua vida. Se você está com a tua vida calambeando de um lado para o outro, é necessário você ter firmeza, você firmar os teus passos no caminho da salvação. E o texto continua: e muitos virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares. Jesus respondendo à pergunta dele: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus vai dizer: muitos vão vir,
muitos vão vir do ocidente e vão se assentar à mesa. Olha só para você ver, estávamos falando de ceia. Judas também ceou, mas Judas não se arrependeu e foi lançado no inferno. Estava assentado na mesa, mas quando a porta fecha, fica do lado de fora. Muitos de todo mundo vão vir e vão se assentar na mesa, pegando o seu lugar, porque ele pensava que a salvação era só para os judeus. Mas Jesus vai dizer, muitos do oriente, do ocidente, do norte e do sul vão vir para se assentar na mesa. E muitos que eram últimos vão ser primeiros, e os primeiros vão ser os últimos. Jesus dizendo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A porta ela é estreita, e muitos vão ser salvos. E quando eu digo muitos, eu profetizo que a sua família vai ser salva. Quando eu digo muitos, eu digo como Zaqueu, quando encontrou com Jesus, desceu da árvore, Jesus foi para a casa de Zaqueu, e Jesus vai dizer, hoje houve salvação naquela casa. Nessa noite eu quero dizer para você, vai haver salvação na sua casa. Deus não quer que você tenha um desprazer de ver o teu filho na perdição indo para o inferno. Ele quer que você tenha o prazer de ir para o céu e levar toda a sua família. Fique de pé, eu não vou estender minha mensagem. Eu concluo a minha mensagem dizendo para você, ainda há lugar na mesa para você se assentar. Eu falei que a porta ela é estreita, que o pai quando se levantar vai fechar, mas eu tenho uma notícia para te trazer, a porta ainda está aberta. A porta estreita da salvação ainda está aberta para você. Você tem a oportunidade de poder passar por essa porta nessa noite. Talvez você é cristão, você tem costume de vir à igreja, há muitos anos você participa da ceia, há muitos anos você assiste às pregações. Mas você tem medo de naquele grande dia você não passar pela porta. Eu queria fazer o convite para você. Se tem alguém nessa noite que quer consertar o seu caminho, quer reconciliar com Jesus, quer voltar a caminhar pelo caminho estreito, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Pode chamar a equipe de louvor. Queria convidar a equipe de louvor. A porta ela é estreita, o caminho ele é estreito, e a porta ainda está aberta para você nessa noite, que tem interesse em reconciliar o teu caminho com o Senhor. Você tem a oportunidade nessa noite de vir à frente, para que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, você ser salvo. Pode começar a cantar, equipe. Glória a Deus. Aleluia. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Não perca a oportunidade de passar por essa porta na noite de hoje. Não perca a oportunidade de reconhecer Jesus como teu Salvador nessa noite. Glória a Deus, aleluia.